Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje a gente vai dar continuidade na nossa série Minhas Melhores Partidas de Xadrez de Bob Fischer. Hoje é o quinto episódio da série e nessa partida o Fischer está jogando contra o Hector Decio Rossetto. É um jogador muito forte também. Se não me engano, ele tem aí beirando mais ou menos 2.600 de rating, tá? Essa partida aconteceu em 1959, no torneio Mar del Plata. Perdão, minha pronúncia em espanhol é péssima. Bom, aqui o Fischer abre com E4, tinha que ser, né? O Rossetto responde com C5, F3 pelo Fischer, E6 pelo Rossetto, D4 pelo Fischer, C toma D4 pelo Rossetto, cavalo toma D4 pelo Fischer, A6 pelo Rossetto, C4 pelo Fischer, dama C7 pelo Rossetto, cavalo C3 pelo Fischer, cavalo F6 pelo Rossetto, bispo D3 pelo Fischer, cavalo C6 pelo Rossetto, bispo E3 pelo Fischer, cavalo toma D4, bispo toma D4, bispo C5 pelo Rossetto, bispo C2 pelo Fischer, D6 pelo Rossetto, roque pelo Fischer, bispo D7 pelo Rossetto, cavalo A4 pelo Fischer, bispo toma D4 pelo Rossetto, dama toma D4 pelo Fischer, torre D8 pelo Rossetto, torre de F em D1, roque pelo Rossetto e torre de A em C1 pelo Fischer. Poxa, Felipe, não dava para o Fischer ter tomado esse peão? Olha, até daria, mas o Fischer preferiu não tomar porque ele não ganharia muito com isso, né? Na verdade, ele ficaria numa posição um pouquinho inferior. Quer ver? Vou voltar aqui para a gente dar uma olhada. Se o Fischer toma aqui, ó, esse peão em D6, o Rossetto poderia continuar com dama toma D6, torre toma D6 pelo Fischer, bispo toma 4 pelo Rossetto, torre toma D8 pelo Fischer, bispo toma C2 pelo Rossetto, torre toma F8 pelo Fischer, rei toma F8 e depois de F3, defendendo esse peãozinho central aqui. Aqui está um pouquinho melhor para as pretas, apesar do Fischer ter um peãozinho a mais aqui. Duas peças menores, em geral, joga melhor do que uma torre, tá? Tem mais mobilidade. E apesar de ter duas ilhas e peões para cada um, aqui ainda tem bastante jogo pela frente, né? Mas o Fischer preferiu não seguir, tá? Com essa continuação. Então, vamos voltar lá para a posição. Então, depois de roque pelo Rossetto, Fischer continuou com torre de A em C1. Dama 5 pelo Rossetto, dama B6 pelo Fischer, oferecendo a troca das damas. Dama toma B6, Rossetto aceita. Cavalo toma B6. Bispo C6 pelo Rossetto. F3 pelo Fischer. Cavalo D7 pelo Rossetto. Cavalo D5 pelo Fischer. Bispo toma D5. Aqui, gente, outra coisa também, tá? Deixa eu voltar. Por que o Rossetto tomou de bispo e não tomou de peão e ganhou uma peça? É porque aqui ele não ganha, tá? Não tem como ganhar uma peça nessa continuação. Por exemplo, se ele toma aqui com o peão, o Fischer poderia continuar com E toma D5, tá bom? E aqui repara, esse bispo, ele tá sem casas, ele não tem para onde ir. O peão tá cobrindo essa casa, o bispo do Fischer tá cobrindo essa, ele tá bloqueado pelas outras duas peças, não pode recuar, tá bom? Então o Rossetto, ele preferiu não ir para essa continuação. Então ele preferiu tomar de bispo o mesmo cavalo, tá? Então, bispo toma aqui D5, E toma D5 e E5. O Rossetto avança o peão ao invés de recapturar. B4 pelo Fischer, fazendo uma expansão aqui na ala da dama. G6 pelo Rossetto, bispo A4 pelo Fischer, B6 pelo Rossetto, torre D3 pelo Fischer, F5 pelo Rossetto, já expandindo aqui na ala do rei, torre A3 pelo Fischer,
cavalo B8 pelo Rosseto, C5 pelo Fischer, B toma C5, B toma C5, D toma C5 e torre toma C5 pelo Fischer. Rei G7, torre B3 pelo Fischer, colocando uma pressão aqui no cavalo, tá? Torre F7 pelo Rosseto e D6 pelo Fischer. Bom, aqui vale lembrar, tá, que o Fischer avançou o peão, porque se por um acaso o Rosseto captura o peão, tá caindo um cavalo aqui, tá bom? Então, por enquanto, o peão tá protegido. Cavalo D7 pelo Rosseto, torre C7 pelo Fischer, cavalo F8, torre de B em B7, torre toma C7, D toma C7, torre C8 bloqueando o peão passado, bispo B3 pelo Fischer, A5 pelo Rosseto, disparando o peão dele, A4 pelo Fischer, bloqueando esse peão, H6 pelo Rosseto, H3 pelo Fischer, G5 pelo Rosseto, G4 pelo Fischer, F toma G4, H toma G4, e nessa posição o Rosseto joga a toalha. Sim, ele abandona a partida. Bom, pessoal, aqui vale lembrar que não tem mais lance bom para as pretas, tá? Aqui a situação do Rosseto tá muito difícil. Qualquer lance que ele fizer aqui, ele vai ficar mal. Por isso que ele abandonou, tá? Aqui, possíveis continuações que poderiam ser feitas aqui pelo Rosseto, que nem, por exemplo, não dá para tirar a torre, né? Se tirar essa torre, vai promover o peão e vai cair peça. O cavalo não tem uma casa boa para ir. O rei também não está podendo ajudar muito, né? Então, vamos pegar aqui algumas opções. Por exemplo, aqui, ó. Cavalo aqui em G6. O Fischer poderia continuar com bispo aqui em E6, colocando uma pressão aqui na torre. Depois de torre toma C7, né? Melhor lance da posição. Torre toma C7 com cheque. E aqui o Rosseto já está numa situação bem complicada. Voltando aqui. Outra possível continuação também é... Bom, Rosseto poderia jogar, por exemplo, cavalo D7. Só que se jogar cavalo D7, tá vindo aqui bispo E6, vai perder o cavalo, né? Aqui, por exemplo, se jogar um cavalo C5, que é a única da posição, depois de bispo toma C8, cavalo toma B7 e bispo toma B7, o Fischer ainda teria um peão passado aqui promovendo. Então, sem condições. Ah, Felipe, e o rei? Não dá para o rei fazer nada? Olha, aqui se fizer, por exemplo, rei F6, né, trazendo o rei aqui para perto dos peões para ajudar, ele iria seguir com torre aqui em B8. Rosseto se veria obrigado a capturar, né? Então, torre toma aqui C7. Aí aqui estaria caindo o cavalo com cheque. E aí o Fischer continuaria com uma peça menor a mais, tá? Então aqui não tem como continuar, tá bom? Vamos dar uma olhada no gráfico? Bom, aqui no relatório, né, da partida no gráfico, dá pra gente ver aqui. O Fischer teve uma precisão de 97,7 contra 84,9 do Rosseto, né? Então aqui a gente vê que teve comecinho da abertura aqui, um momentozinho o Rosseto ficou um pouquinho melhor, mas aí depois disso teve uns altos e baixos aqui e não mais, aí não deu. Fischer ficou melhor o resto da partida inteira, em especial nesses dois momentos aqui. Esse primeiro momento aqui que o Rosseto cometeu um erro, né? E o Fischer ficou melhor, e depois posteriormente um outro erro aqui do Rosseto que levou ao fim da partida e o Fischer arrematou, né? Vamos dar uma olhadinha nessas duas posições aqui, nesses dois lances? Bom, o primeiro erro do Rosseto, né, que levou aqui para uma situação um pouco complicada para ele, foi o lance cavalo B8. Aqui o cavalo ficou muito preso, né? O que acontece? Talvez a ideia do Rosseto foi trazer o cavalo aqui para ajudar o peão da coluna A, mas
ele ficou meio fora de jogo, né? Com o bispo do Fischer cortando essa diagonal e cavalo no canto só causa desencanto. Né? Mas enfim, nessa posição realmente não foi um bom lance, tá? Ah, e o que ele podia ter feito então, Felipe? Olha, por incrível que pareça, o melhor lance para ele aqui poderia, né? Aliás, seria o lance A5, tá bom? Por quê? Porque se o Fischer captura, B toma 5, ele poderia continuar com cavalo aqui em C5, tá? E não daria para o Fischer recapturar o peão aqui, que é o defensor do cavalo, porque senão estaria caindo peça, tá? Que nem, por exemplo, se continuasse, né? Uma possível continuação. A toma B6, o Rossetto poderia fazer aqui torre A8 e aqui ele está atacando o bispo 2 vezes e vai cair peça. Bom, o segundo lance aqui, que deixou o Rossetto bem mal, né? Foi o lance torre F7, tá? Por incrível que pareça. Aqui o Rossetto tentou jogar a torre na sétima horizontal, né? Para defender aqui o rei de possíveis cheques da subida dessa torre do Fischer na coluna B. Mas, de certa forma, ele acabou desprotegendo aqui o cavalo. Por que o cavalo? Porque com as duas torres aqui na oitava, o Fischer não conseguiria subir o peão, porque senão ele não conseguiria manter a ameaça do cavalo caindo, tá? Como, por exemplo, aqui, depois do lance, vamos dizer que o Rossetto fizesse o lance F6, por exemplo. Aqui não dá mais para avançar o peão, tá? Por causa de torre toma. E agora o cavalo não está caindo porque a outra torre está protegendo ele, que é a torre da coluna F, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo de hoje é esse. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu desejo a vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!